queijo, mas disseram que não tem pão de queijo hoje. O que aconteceu? O mineiro viajou, não? E a cozinha do mineiro viajou e fez pão de queijo, né? Irmãos, o clamor que sustenta o ano inteiro. Dentro do mesmo conceito que nós estamos trabalhando aí, desde a virada do ano, né? A gente tem uma palavra vinda do nosso apóstolo e a gente está compartilhando ela em partes. Demos uma passada rapidamente no culto da virada, um conceito geral, e a gente vai destrinchar alguns pontos em alguns domingos, quartas-feiras, em alguns outros eventos que nós estivemos fazendo na igreja. Então, irmãos, vamos lá, queridos, cada novo ano carrega expectativas, planos, sonhos e metas, mas quando olhamos para Moisés em Êxodo 33:15, encontramos uma verdade que redefine toda prioridade: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então, irmãos, nós temos muitas expectativas, sonhos, projetos, ideias para 2026. É normal quando a gente vive um ano de criar essa questão de uma meta. Tem uma coisa errada com isso? Não. É bom quando a gente está num ciclo, um novo ciclo, a gente também tenta renovar. Não há nenhum problema nisso. A grande questão é que muitas vezes nós temos projetos, sonhos, ideias, né? Mas nos esquecemos de incluir Deus nisso aí. Quando vai incluir Deus, a gente chama Deus para abençoar os nossos sonhos, mas não é assim que funciona. Como assim? Deus não pode abençoar sonhos? Pode. Deus não pode abençoar um projeto? Pode. Mas a ordem não é essa. Aprenda uma coisa: a ordem não é a gente ter a ideia e o sonho e chama Deus para abençoar. A ideia é a gente vai até Deus e diz: Senhor, qual o teu projeto, qual o teu sonho para a minha vida? Aí você já tem a garantia que você vai ser abençoado, porque você vai estar dentro do propósito de Deus. Tem muita gente, tem muito crente que passa a vida tentando convencer a Deus dos seus planos, dos seus projetos, e não busca qual é a vontade de Deus para a sua vida. Aqui, Moisés está diante de uma situação. Eles estão com o povo no deserto, e o povo havia falhado, pecado, e em algum momento Deus está triste com aquele povo, e Deus fala para Moisés que vai enviar um anjo dele para acompanhar o povo na caminhada para chegar na terra prometida. Aí Moisés fala, né? Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Quer dizer, se o Senhor não for junto, eu não quero ir. E esse é o pensamento que nós temos que ter. Quer dizer, não é que eu quero ir, aonde o Senhor vai, eu vou. Não é? É aquele conceito da nuvem. Para onde a nuvem vai, eu vou. Não sou eu que puxo a nuvem, é a nuvem que me puxa. Não é a nuvem que me segue, sou eu que sigo a nuvem. Imagine se Deus fosse fazer tudo aquilo que a gente tem na cabeça. É um pensando uma coisa, pensando no outro. Irmãos, muitos sonhos são contraditórios, são competitivos, muitos projetos das pessoas são bobagens, são coisas sem sentido, são coisas que lá na frente vão dar problemas. Se Deus fosse o gênio da lâmpada para realizar todo o sonho, independente das consequências, mas Deus não é assim. Deus é o nosso Pai, Ele nos ama, e Ele tem planos para nós que são muito melhores do que os nossos próprios planos. Então a gente tem que pedir sabedoria a Deus, a presença dele na nossa vida, porque ele vai conduzindo cada passo da nossa vida. Se o Senhor estiver conosco, se nós tivermos a sua presença, nós teremos tudo que for necessário para caminhar, e nós cumpriremos o nosso propósito de existência, o nosso propósito de vida. Nós vimos no culto da virada
eu falei rapidamente, presença vai trazer o poder, e o poder vai nos dar condições de cumprir o propósito. Os 3 P's: presença, poder e propósito. Quais são os 3 P's? Presença, poder e propósito. Presença, poder e propósito. Então, irmãos, mas as duas coisas, poder e propósito, não tem sentido se Deus não estiver presente. O mais importante é Deus estando ali. É por causa dele que haverá poder e que haverá propósito. Se ele não tiver, tudo perde o sentido. Então, irmãos, Moisés não quer avanço sem Deus, não quer conquista sem Deus, não quer promessa sem o Deus da promessa. Muitas vezes nós queremos o benefício, mas não queremos o relacionamento, a presença. Pastor, mas Deus todo mundo quer. Mas, irmãos, o ser humano, ele gosta de fazer a coisa que ele quer fazer. Ele quer ter uma liberdade sem responsabilidade. E aí o que ele faz? Ele sabe que se Deus estiver presente com ele o tempo todo, eu não falo a presença de Deus como Deus onipresente, que está em todos os lugares. Todo mundo sabe, pelo menos quando eu falo todo mundo assim, né? Ao menos as pessoas têm já essa ideia de que Deus está em todos os lugares. É chamado de onipresença. Mas não é disso que nós estamos falando aqui agora. Quando falamos da presença, é algo real, é algo com mais impacto, uma presença poderosa entre nós. Então, muita gente não quer essa presença, porque ele quer uma liberdade, ele quer viver à sua própria maneira de pensar, ele quer viver, e a presença de Deus, ela gera um temor, ela gera um respeito. Essa semana eu estava lendo, ontem mesmo eu estava lendo um pedacinho, lendo partes do livro do apóstolo Maldonado, que fala da glória, né? A glória de Deus, fala sobre a presença de Deus. Esse mesmo, o conceito geral deste tema é muito parecido sobre o livro do apóstolo Maldonado, ele falando da presença. Alguém de vocês comprou esse livro? Lá na conferência? Alguns compraram, não sei se devem ter aqui ainda. Eu comprei alguns, né? Quando se dá para ler tudo, a gente vai lendo um pouquinho. Ontem eu estava lendo, e eu estava lendo a parte que falava sobre o temor. A presença real de Deus, verdadeira de Deus, gera um temor no ambiente, há um respeito. Você percebe que Deus está ali, você já tem uma reação diferente diante das situações, você tem uma postura diferente, porque você sabe que Deus está ali. A presença de Deus está em você, está com você. Mas muitas pessoas não querem isso exatamente porque querem fazer o que tem vontade de fazer. Mas se esquece que mesmo que não haja essa presença de poder, de impacto, Deus está em todos os lugares. Deus também é onisciente, Ele vê todas as coisas. Então, independente se tem uma presença mais pesada, né? Ou não, Deus vê todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Então não dá para enganar Deus, não dá para enrolar Deus, não dá para deixar Deus de fora. Deus vê tudo. A questão é como é que você lida com isso. Você pode querer resistir, e já vou te avisando antecipadamente que você não vai ganhar. Por quê? A Bíblia diz que Deus é irresistível, né? Se você entrar nessa, você nunca vai ganhar. Primeiro, porque Deus não tem problema com o tempo. Você acha que vai cansar Deus? Não, não cansa Deus. O seu tempo não vai. Por mais que você faça alguma coisa boa, você nunca vai ser merecedor. Por mais que você faça a coisa errada, Deus jamais vai deixar de te amar.
Então, o que isso quer dizer, pastor? Que Deus é imutável. Deus é o quê? Imutável. Ser imutável, nós temos uma referência que é a Bíblia Sagrada. Você quer viver com Deus, para Deus, viver da melhor forma possível? Segue as regras. Porque não vai dar. Se ele não muda, as regras que ele estabeleceu também não mudam. Ou você se aprende, se adapta, ou você vai ter problema. Porque não dá para fugir de Deus. Pastor, qual o melhor caminho para a gente viver uma vida diferente, uma vida abençoada? É ter a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela supre todas as nossas necessidades. Uma grande parte das loucuras que nós já fizemos ou fazemos está ligado a problemas de paternidade, problemas emocionais, problemas que não são solucionados com a ciência, nem com os remédios e nem com a psicologia. Isso, irmãos, não tem como resolver, porque se o espírito do homem estiver com problema, remédio não resolve, terapia não resolve, é só a presença de Deus. Então, se nós temos a presença de Deus, mesmo que ela traga esse temor, esse respeito, tem muita gente que quer fugir disso, quer viver. Irmãos, não é uma coisa ruim. Tem gente que fala assim, não, mas esse temor é um medo. Irmãos, o temor de Deus não é medo, é um respeito, mas ao mesmo tempo é um amor tão grande, que você começa a repensar os seus valores, você já não tem mais vontade de pecar e fazer as coisas erradas que você faz. E não é por obrigação, não é porque existem leis, é porque você quer agradar aquele que está com você. O seu jeito muda. O problema é que nós estamos tentando vencer a carne com o pensamento humano, com o força humana. O que nos faz vencer o mal é o próprio Deus. A presença de Deus em nós, do Espírito Santo, vivo, poderoso, habitando em nós alimentando uma relação. Quando eu falo de alimentar uma relação, é porque alguém fala, pastor, eu já recebi o Espírito Santo. Pastor, eu creio que quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente recebe o Espírito Santo. Né? Você tem um pensamento mais tradicional, não está errado. Mas se você é pentecostal, você fala, pastor, eu recebi um batismo com o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, maravilha, você também está certo. Mas relacionamento tem que ter manutenção. Tem que ter manutenção. Então, essa presença que gera temor, que gera essa sensação de amor, que gera esse desejo de santidade, que ouve a voz de Deus, que já não fica mais inseguro, que agora vive equilibrado, sabe quem é em Deus, precisa ser alimentado. Deus não é intruso. Nós temos um Apocalipse, um versículo que Jesus está falando à igreja, e diz assim, eis que estou à porta aí, bato. Que mais? Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Você percebe a maneira? Primeiro ele bate a porta, ele não está chutando a porta, ele não está arrombando a porta, ele não está quebrando a porta, ele está batendo a porta, respeitosamente, educadamente. Se alguém abrir, quer dizer, quando fala se alguém abrir, significa que alguém pode ou não abrir a porta. Perceberam o relacionamento com Deus? Então esse relacionamento tem que ser cultivado, trabalhado, alimentado num processo. Então, essa presença, que não é a presença de Deus como onipresente que está em todo lugar, essa presença gloriosa, essa presença que transforma, essa presença que traz poder, essa presença que nos leva ao propósito, a presença que cura, que liberta, que prospera, que traz a verdadeira felicidade,
eu preciso mantê-la perto de mim. Eu preciso gerar um relacionamento com este Deus. E a sua presença, no sentido melhor da palavra, estará em nós e também se manifestará através de nós. Amém? Então, Moisés entendia isso muito bem. Que sem a presença de Deus, eu não vou. Não adianta o senhor querer mandar o anjo só. O anjo é bom, mas o senhor tem que ir junto. Mas se eu tiver alguém para me ajudar, se o pastor me ajudar, se a pastor, não é isso não, gente, é Deus. Deus tem que estar no projeto, Deus tem que estar no negócio, senão não vai adiantar, tá? Em 2026, o ano da presença manifesta de Deus, esse é o nosso tema para 2026, o ano da presença manifesta de Deus. Essa se torna também a nossa declaração. Assim como Moisés, nós queremos declarar: Senhor, se o Senhor não vai, a gente não vai. Se o Senhor vai, a gente vai. Se o Senhor não vai, a gente não vai também. Nós não iremos sem a tua presença, porque senão vai ser só religiosidade. Um grupo de pessoas querendo até fazer coisas boas, mas não vai muito longe. Não vai muito longe, porque a gente é frágil, a gente é fraco, a gente é pecador, não é? A gente só consegue ir se a presença do Senhor for à frente. Fala amém. Vamos lá então. A presença é mais importante que a terra prometida. Digam vocês. A presença é mais importante que a terra prometida. Irmãos, Moisés já tinha a garantia da terra. Deus já tinha prometido e ele sabia que ia cumprir. Já tinha a promessa, já tinha a palavra do Senhor, mas para ele nada disso fazia sentido se Deus não estivesse caminhando junto. Quer dizer, não adianta, de que me vale uma terra para nós se o Senhor não estiver junto. Não, eu não quero. Irmãos, Moisés, ele foi filho da filha de Faraó. Ele foi criado no palácio. Ele tinha a melhor comida, a melhor roupa, o melhor estudo, o melhor ambiente, a melhor casa. Ele tinha o melhor tudo. E a Bíblia diz que ele escolheu sofrer com o povo de Deus do que ficar no palácio de Deus. A Bíblia diz isso. Então o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós queremos coisas e vendemos a nossa alma de uma maneira figurada. Ai, pastor, misericórdia, eu nunca fiz um pacto com o diabo para vender a minha alma. Mas tem gente que já vendeu a alma para o dinheiro, para o sexo, para as drogas, para a prostituição. Vendeu a alma para ser ou ter coisas. Porque Deus só existe um. Agora, as outras coisas podem ser de Deus só. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Moisés está dizendo: Senhor, se o Senhor não for junto, não tem sentido. Que me adianta uma terra boa se o Senhor não estiver junto? Que adianta coisas boas se o Senhor não estiver junto? Eu não quero. Eu quero primeiramente o Senhor. Aí, pastor, quer dizer que eu tenho que aceitar uma vida miserável, derrotada e ter Deus? Você não está entendendo nada. Na verdade, o Deus poderoso é um Deus que traz a verdadeira riqueza, a verdadeira prosperidade, né? A Bíblia diz que a bênção de Deus, né, é aquela que vem sobre as pessoas. A verdadeira prosperidade de Deus é aquela bênção de Deus, é aquela que acrescenta, que traz prosperidade e com ela não traz desgosto. Porque o que vem sem Deus vem no pacote de desgosto. E o que vem de Deus vem a solução dos problemas, vem as respostas e vem Deus. Então, mesmo que o inimigo se levante, situações complexas apareçam,
Deus está ali junto de você, né? Não sei se você já viveu essa realidade, de você sentir amedrontado em algum ambiente, passar por uma rua, ou talvez na escola, e você já teve a alegria de ter um irmão mais velho, ou um primo, ou um colega mais forte que defende você. Vocês já tiveram isso? Você passa até com o peito estufado, né? Se achando, né? A toda quando é criança, morrendo de medo, aí vem a mãe, ou vê o pai, já fica corajoso, né? Você tem uma presença de alguém que é teoricamente mais forte para ajudar você a resolver aquela pressão. Irmãos, quando você anda com Deus, Ele é o mais valente. A Bíblia diz que quando numa casa tem um valente, Jesus falou, tem que vir um mais valente ainda. Quando o mais valente chega, ele tira o outro valentinho, manda ele embora e muda a história. Então andar com Deus é algo maravilhoso. Mas não tente levar você, Deus, para os seus projetos. Falei isso no começo e repito agora. Siga Deus nos projetos dele. Vai ser muito melhor para você, porque você vai se dar bem durante a vida e no final você vai ver que valeu a pena tudo que você fez em nome do Senhor. Porque Deus tem recompensa para você nesta vida e também tem na eternidade. As coisas desse mundo podem até em algum momento te dar alguma recompensa aqui, mas do jeito que vem, vai. Pastor, mas entre ser infeliz pobre ou infeliz rico, eu prefiro ser infeliz rico. Meu Deus. Irmãos, ser infeliz é ser infeliz. Você não está entendendo? Tem gente que está achando que o dinheiro é o motivo da sua felicidade. Não, irmãos. Preste atenção em pessoas que estabelecem alvos materiais para a sua vida. Acompanhe pessoas, ele estabelece um alvo. Se eu tivesse a minha casa própria, eu ficaria tão feliz. Casa própria é bom? Sim ou não? Há alguma coisa errada com a casa própria? Não. Não, mas é errado. Aí a pessoa alcança a casa própria. Aí fica feliz, comemora, mas sim não. Mas daqui a pouco começa a pensar, mas se eu tivesse, e se eu reformasse, se eu ampliasse, e se eu fizesse, nunca, presta atenção, nunca você caminhando sozinho vai estar satisfeito, vai estar sempre querendo algo a mais. Sempre algo a mais, sabe por quê? Porque não é que aquilo não é bom, o problema é que você confiou que vai ser feliz por causa dessas coisas. Esse é o erro humano. Isso vale para coisas, vale para pessoas. Agora eu vou entrar pesado, já que vai entrar um ano com os 2 pés, já vou entrar lá no peito. Tem gente que acha que se casar vai ser feliz. Aí que a Jenny ficará até triste. Irmãos, preste atenção. Não case para ser feliz, porque a outra pessoa não tem o poder da sua felicidade. Só Deus tem o poder da sua felicidade. As pessoas vão complementar a sua vida? Vão. Os filhos vão complementar a sua vida? Vão. Uma carreira, uma conquista na sua vida complementa, ajuda? Claro! Mas não ache que sua resposta de felicidade está numa outra pessoa. A sua resposta de felicidade e plenitude. O que é plenitude? É quando você está equilibrado. Você não sente falta. Então, isso só existe em Deus. Em Deus. Se você perguntar, por exemplo, para o Bill Gates, se ele quer ganhar mais dinheiro, ele quer. Vai chamar o cara agora para Elon Musk? O cara tem muito dinheiro, tem? O cara ganha 1 milhão por segundo. Você acha que ele quer ganhar mais dinheiro?
Pastor, não há nada contra a riqueza, contra conquistas, carreira, família, filhos. Não, nada disso é ruim. Mas se você não tiver Deus como centro da sua vida, sempre haverá a sensação de que está faltando algo. Agora eu vou completar um pouco mais de raciocínio com vocês. Não basta ter Deus na sua vida. Para você sentir que algo está pleno, completo, você precisa saber e viver o seu propósito de vida. A presença vai gerar poder, autoridade, condições para que você cumpra o seu propósito de vida. Porque você nasceu para algo. Você não nasceu para uma obra do acaso, você nasceu para algo. Quando você não cumpre este algo, este propósito, sempre há uma sensação de que está faltando alguma coisa, algo está incompleto. É por isso que muita gente tenta completar com pessoas e com coisas, e às vezes até com tarefas, trabalho, boas ações, na tentativa de achar o sentido. Mas eu reafirmo para você, quando você cumprir o seu propósito de vida, estiver cumprindo o seu propósito de vida, você vai ter a sensação de plenitude, de uma pessoa completa, porque você terá a presença, o poder e vai viver o propósito que Deus tem para você. Senão a vida vai continuar sem sentido. Esse é o problema. É por isso que as pessoas caem nos vícios, fazem as loucuras, é por isso que as pessoas se matam, é porque a vida fica sem sentido. As pessoas traçam metas e alvos: se eu tiver isso, se eu conquistar aquilo, se eu comprar tal coisa, se eu morar em tal bairro, se eu tiver tal posição, se eu alcançar na minha carreira tal coisa. A gente traça as metas. A palavra de hoje vem para chamar você para uma realidade sagrada. Entenda, não são os seus sonhos, as suas metas, o seu propósito. É o que Deus quer que eu seja e, consequentemente, que eu faça. Esse é o segredo que a vida fala. É por isso que Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for, não adianta. Não adianta. Não adianta nada. Porque o Senhor é que dá sentido a tudo isso. E quem comanda é Deus, nunca se esqueça. Quem está no comando é Deus. Se você pode tomar o comando para você, pode. Você é livre para tomar o comando, mas aí as consequências é por sua conta. É por sua conta e risco. Vamos lá então. Nós vimos aqui, né? A presença é mais importante que a terra prometida. A W. Tozer, que é um pregador, um escritor, dizia que a presença de Deus é o paraíso do coração humano. O que isso quer dizer? É que essa presença traz uma segurança, uma paz, uma tranquilidade que nada nesse mundo consegue superar. É só quem já vive isso ou já viveu isso sabe do que nós estamos falando. O povo podia querer Canaã, mas Moisés queria o próprio Deus. Cuidado com o que o povo quer. Repita. Cuidado com o que o povo quer. Irmãos, dá angústia quando eu vejo alguém na TV, no programa, falando assim: a voz do povo é a voz de Deus. E tem crente que acha que isso é verdade. Ai, pastor, pensa se versículo onde? Não quer? Não fala, Está na Bíblia ou está amarrado? Está amarrado. Não, você vai ver alguns exemplos bíblicos, não só um, de que a voz do povo não era a voz de Deus. Né? Tem um bem conhecido: o povo dizia: prende Jesus e solta Barrabás. Né? O povo escolheu o rei quando Deus queria ser o rei do povo. Enfim, há muitos exemplos na Bíblia. Então a voz do povo não é a voz de Deus. Então cuidado, está todo mundo fazendo, está todo mundo falando, e daí? Mas todo mundo faz. Vou falar igual a sua mãe, mas você não é todo mundo.
demais, pastor. Ah, nada a ver. Tem um lugarzinho lá no inferno, assim, que tem uma plaquinha lá escrita assim, ó, nada a ver. Nada a ver. Entendeu? É que nesse de nada a ver, é que o inferno olha você, que o diabo não olha você. Irmãos, toda ação tem consequências, para o bem ou para o mal. Nós estudamos aqui esses dias, até as nossas palavras têm consequências, ainda imagine ações. Pensamentos têm consequência, palavras têm consequências e ações têm consequências. Agora, se você tem Deus, a presença de Deus com você, você tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio necessário para você poder viver essa vida. Então, não vai nessa vibe, todo mundo está fazendo, todo mundo fala, todo mundo faz, tem não sei aonde, irmãos. E hoje em dia está tão complicado você seguir parâmetros. Irmãos, qual é a nossa base? A nossa regra de fé é a Bíblia. Mas está tão complicado que agora o pessoal começou a reinterpretar a Bíblia, atualizar a Bíblia, mudar versículo, usar textos. Esses dias, irmãos, a gente começa a ouvir umas bobagens. Já ouvi várias bobagens. E aí o pessoal que é os militantes, né, do movimento LGBT, QI+, ZYZWX, asterístico, que cada vez vai aumentando mais, né, irmão? Aí, sempre falaram que Davi e Jonas tinham uma relação homossexual, que não sei o que, essa conversa é antiga, né? Jesus nunca falou contra o homossexualismo. Aí, esses dias eu vi uma que eu falei, meu Deus do céu, esse cara quer chegar onde? Falando que Paulo era homossexual porque Paulo não casou. Irmãos, é querer achar, tirar da gente de burro, de ignorante. Irmãos, a Bíblia, irmãos, os textos que Paulo escreve, leia Romanos capítulo 1. Irmãos, Romanos capítulo 1 é uma paulada na promiscuidade, na prostituição, no homossexualismo, né? É tijolada, irmãos. É tijolada Romanos capítulo 1. Não dá nem para disfarçar. E também, irmãos, e lá não fala só de homem com homem, fala de mulher com mulher também. Viu? Então, irmãos, o pessoal está reinterpretando, mudando, tirando versículos, juntando, formando. E aí tem gente que começa a entrar nessa, mas a igreja tal, lá pode. Não sei que lugar pode, irmãos. O diabo, ele está tipo assim, se não podemos vencer, juntos a eles. Então, como ele não conseguia segurar a igreja, ou combater a unção da igreja, ele começou a infiltrar na igreja. Muito pastor, muito líder, muita gente influente. Hoje a internet traz isso muito fácil para a gente. Traz um monte de maus exemplos. Irmãos, qual é o segredo? É você primeiro ter um relacionamento com Deus. E outra coisa, você quer conhecer Deus profundamente? Leia a Bíblia. A gente lê bons livros, a gente indica livros, sim, ajuda, sim, mas nada pode substituir a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o maior e o mais importante livro que existe. Você quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, para você não ser enganado. Porque tem gente que não lê nada. Aí ele ouve alguém lá que teoricamente é um pastor, é um teólogo, ou é alguém influente, e essa pessoa fala uma bobagem baseada num versículo bíblico. Aí vai, tá vendo, ó, fulano? Ó. Paulo diz em Gálatas 1:8: ainda que eu mesmo ou um anjo do céu nos anuncie outro evangelho, que seja anátema, que seja maldito. Cuidado com este outro evangelho. Esses dias nós falamos sobre isso. Se quiser ouvir, a mensagem está lá. Você não veio esse dia, a mensagem está lá no YouTube. Outro evangelho.
A gente falou aqui na quarta-feira, não é certo? Irmãos, cuidado, porque muita gente está sendo enganada e está perdendo o bonde. Deus está indo para um lado, ele está indo para o outro e está achando que Deus está indo com ele, e não está. Não está. Não vai nessa vibe de seguir povão. Não vai nessa não, tá? Todo mundo está fazendo, nada a ver. Irmão, o que a Bíblia diz sobre isso? A nossa fonte, a nossa palavra revelada, o Logos, que não pode ser mudada, é a Bíblia Sagrada. Então vê o que a Bíblia Sagrada está dizendo. Como eu disse a vocês já algumas vezes, eu tenho formação na área da publicidade. Sou formado, fiz 4 anos em publicidade e propaganda. Então, irmãos, a propaganda é a ideia da publicidade, é fazer você ganhar simpatia para um produto. E eles usam o quê? Algumas ferramentas. Existem gatilhos mentais, frases, mas uma coisa que é comum já antigo é usar pessoas influentes, conhecidas, para apresentar um produto. Aí tem um ator que apresenta um produto. Eu uso esse desodorante, né? Eu como essa bolacha, esse biscoito, por ser carioca, certo? Aqui em São Paulo é bolacha, o meu biscoito, certo? Então, irmão, eu como esse biscoito, eu como essa bolacha, mano. Né? Louco meu, essa bolacha é da hora, né? Então, as pessoas, eles usam atores e atrizes, né? Eu lembro que no ano 2000 e pouco, surgiu uma marca de lavadora aqui no Brasil. Aí, irmão, surgiu uma marca no Brasil, lançando uma marca de lavadora, uma marca chamada Bessel. Não ficou muito tempo. E quem fazia propaganda da máquina de lavar era o George Clooney. Era fácil, ele estava assim, mais inteiro, mais bonito. Aí o George Clooney ia lá, tirava a camisa assim, ele ficava só de camisetinha assim, tirava a camisa e colocava na máquina. Quem você acha que ele queria influenciar? As mulheres, para comprar a máquina. A máquina é uma porcaria, não tinha reposição de peça, quebrava, não tinha peça, porque era importada, mas as pessoas compravam porque era o quê? As mulheres disseram, eu quero uma máquina dessa. Porque era quem? O George Clooney, tirando a camisa e colocando a camisa na máquina de lavar. Entendemos? Isso é publicidade. Isso é pensado. Agora, o diabo trabalha com isso. Ele trabalha, já faz um tempo que ele está trabalhando com isso aí na política. Né? O nosso maior maqueteiro na história do Brasil, que ganhou os maiores prêmios, trabalhou para a política e mudou a cara desse que é o nosso presidente agora. Foi ele que mudou. Para quem conhece publicidade, para quem conhece. Lembra os comerciais do Bombril, os comerciais do primeiro sutiã? Os clássicos do Brasil vieram de um homem. E ele que fez a publicidade do Lula para ele deixar de ser aquela cara do metalúrgico para ser o cara que ia ser o presidente do Brasil, Lulinha Paz e Amor. Irmãos, estou falando para vocês, estou falando de história, vocês podem comprovar tudo que eu estou falando, não é o que o pastor acha, eu estou contando fatos para vocês. Então, muda-se a opinião das pessoas, sobre coisas, e o diabo está trabalhando para mudar a sua opinião sobre o que você pode andar no pecado e Deus vai andar com você. Quero te atualizar sobre um fato: Deus é santo. Certo? Se Deus é santo, ele não vai concordar com o pecado. Se ele não concorda com o pecado, ele não vai andar nesse caminho. Certo? Então, você precisa entender, não adianta a gente querer mudar, contar história, fazer firula, gente importante falando, artistas dizendo, não, eu sou de Jesus,
daqui a pouco está fazendo coisa errada, está prostituindo, casa 80 vezes, é só de Jesus. A pessoa está balançando, compreendendo a palavra a bunda no pau, e diz assim, mas os domingos eu vou no culto. Pode ir à vontade, a igreja aberta recebe todo mundo. Irmãos, a gente está vivendo essa loucura hoje. A gente está vivendo dessa maneira. As pessoas querem viver uma vida promíscua, de liberdade, querem seguir o movimento do povo e acham que Deus vai estar nisso aí. Não vai estar. Deus não está nem meio dessas coisas. Deus é santo. Então, irmãos, Moisés falou, olha, o Senhor não vai no alto. O Senhor é mais importante do que o que o povo está querendo, do que o povo está fazendo, do que o povo está planejando. Se o Senhor for, eu vou. Se o Senhor não for, eu não vou. Uma perguntinha básica para você saber certas coisas é: Jesus faria isso? Jesus iria comigo nesse lugar? Perguntinha para você pensar. Vamos lá, continuando aqui. Uma alma que sente fome. Salmos 42, versículo 1 diz assim: como a corça suspira pelas águas, assim minha alma suspira por ti. A corça não é o corça, o carrinho corça. A corça é um animal, tá? A corça não está buscando um lago qualquer. Ela está lutando pela vida. É esse nível de urgência que Deus deseja reacender em nós neste ano. Quando o salmista fala, corça, suspira pelas águas, é porque naquela região havia pouca água. E não sei se vocês já viram matérias do National Geographic, por exemplo, naquela região tem um rio, tem pouco rio, pouca água. O que os predadores fazem? Eles não pegam a água esperando os animais que precisam lá beber água. Já viram? Crocodilos, animais, eles não têm trabalho de estar correndo no seco, não. Né? Eles ficam perto de onde tem água, porque ali onde tem água é onde tem os predadores. Né? E ali os animais precisam se alimentar. Então, muitas vezes o animal fica até com medo de beber a água, saciar sua sede, porque ele sabe que ali tem predadores. Ele já percebe. A corça é um animal frágil, ela não tem defesa. Não é um animal forte, que morde, que luta, que chifra, enfim. É um animal frágil. Frágil. Então a corça suspira por águas numa região que quase não tem água. A água é a fonte da vida para ela, no sentido assim, se ela ficar sem beber água, ela vai morrer. E lá tem pouca água. Então, quando Davi fala, assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira, deseja o Senhor. Quer dizer, nada vai me saciar. E se eu não tiver o Senhor, eu vou morrer. É isso que Davi está dizendo. Sem a sua presença, eu morro. Eu não consigo viver sem o Senhor. Então, irmãos, essa sede demonstra uma urgência. Tem gente que está empurrando com a barriga já faz tempo. E mesmo não dentro da barriga assim. Né? Vamos usar o termo correto. Está postergando. Postergar é popularmente empurrar com a barriga. Pastorão, olha. Irmãos, é aquela pessoa que vai deixando para depois, vai deixando para depois, vai deixando para depois. Aí o ano que vem, o ano que vem, já chegou, tá? Entre aspas. A gente já está pensando em 2027, né? Depois eu vou, depois que eu fizer isso, depois que eu fizer aquilo, depois que eu terminar meus estudos, depois que eu terminar de pagar essa conta, depois que eu terminar de pagar a prestação não sei de quê, depois que, eu vou ser fiel, eu vou entregar o meu dízimo, eu vou terminar de pagar a prestação da televisão, eu vou ser fiel, depois que eu terminar a faculdade, eu vou servir a Deus, depois que eu casar, junto nós vamos fazer a obra de Deus, agora nós teremos os meninos, depois que os meninos cresceram, eu vou fazer a obra de Deus.
Aí chega uma hora que você não tem, você está acabado, você pensa em fazer a obra de Deus, você não dá conta mais de fazer. E se chamarem a sua senha, peraí, Senhor, que eu vou fazer a obra. Bem, não arrisca não. Não faz igual o Maduro não, que pode dar certo. Faz isso não. Não provoca não. Viu? Não provoca que ninguém aguenta não. Então deixa de fugir do compromisso. Há uma urgência. Eu preciso de Deus, eu preciso viver para Deus, eu preciso viver o propósito de Deus nessa vida. Eu não sei quando Jesus vai voltar, ou quando chamarem a minha senha, ou quando aparecer diante de mim situações que eu vou ter que dedicar atenção, vou ter que deixar para trás mais um pouco, e a vida tem sido assim para muitas pessoas. Tem pessoas que têm feito planos para se dedicar a Deus já faz muitos anos, e cada ano que passa ele está mais longe de Deus e ele está mais perto. E que Deus tenha misericórdia de nós. Se Deus está chamando, faz. Se Deus declarou uma palavra dele, obedeça. Não espere mais, não postergue mais, não dê desculpas mais. Faça, seja o que Deus quer que você seja hoje, a partir de agora, em nome de Jesus. Há uma urgência. Quando Davi fala, minha alma tem sede de ti, ele está demonstrando uma urgência. A gente nunca sabe até quando nós teremos oportunidade. Enquanto tivermos, vamos agarrá-la. Amém? Vamos lá, irmãos, aplicação. Senhor, se a tua presença não for comigo em 2026, não quero avançar. Não quero projetos sem a tua presença. Não quero portas abertas sem o teu sopro. Não quero vitórias que me afastem de ti. Não quero o Deus que abençoa. Não quero o Deus que abençoa. Não, eu quero o Deus que abençoa. E não apenas a bênção. Cuidado, tem muita gente querendo coisas de Deus, mas não está querendo a Deus. Se o Senhor não for conosco, não adianta nada nessa vida. Tudo é perdido, tudo é em vão. Jesus disse, louco, esta noite pedirão a sua alma. O que você vai ter para apresentar? Então, irmãos, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Algo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Em 2026, a Casa da Bênção tem levantado este tema através do nosso apóstolo. Este assunto nós temos ouvido também há algum tempo, já através do apóstolo Maldonado. Ele tem falado já, eu acho que é o 4 para 5º ano que ele tem falado sobre a glória de Deus, a presença manifesta de Deus. E, irmãos, Deus está preparando o mundo para a volta de Jesus. A igreja tem que despertar, porque a igreja é a agência de Deus nesse mundo. A igreja precisa despertar, os crentes precisam despertar, porque logo a trombeta vai tocar, e quando a trombeta tocar, não dá tempo de buscar mais azeite, não dá mais tempo. Enquanto você vai buscar o azeite, a porta fecha. Na parábola das 10 virgens que tinham lá o azeite, 5 tinham bastante, 5 tinham pouco. Na hora elas ficaram, demorou, entrou a noite, começaram a gastar o azeite que tinha lá, e aí o azeite começou a acabar, elas disseram, meu azeite está acabando, vamos lá buscar, me empreste um pouco. As outras disseram, nós não podemos emprestar, porque a gente precisa do azeite, para continuarmos aqui, velando, esperando a noite e a vinda do noivo. E 5, que Jesus chama de prudentes, na outra versão fala de loucas, elas fazem o quê? Elas saem buscar azeite. E quem é que vai conseguir comprar azeite à noite? Irmãos, a parábola foi contada naquela época, não é hoje que você tem no mercado que fecha meia-noite, mercado 24 horas, que você encontra em qualquer lugar, você pede no iFood, não é assim não.
no Uber Eats, 99, assim, você compra a moto, chega e pega na sua casa. Mas naquela época não tinha nada disso. Então a palavra dizia: você vai achar azeite para comprar onde? De noite. Mas ela saiu para procurar e não acharam. Aí a Bíblia diz que meia-noite o noivo abriu a porta e chamou. Assim que tinha azeite, entraram. E a porta deixou. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Conclusão aqui, irmãos. O clamor que deve abrir o ano que nós estamos começando. Assim como Moisés e o salmista, levantamos hoje o nosso pedido. Deus, manifesta a tua presença em nosso meio. Caminha conosco, fica conosco, guia nossos passos. Sem ti, não queremos seguir. Vamos orar. Senhor, eu quero, Senhor, a tua presença no nosso meio. Eu não quero ir a lugar nenhum, fazer nada sem a tua presença. Eu não quero tomar decisões sem a tua presença. Eu não quero fazer planos sem entender o teu propósito para isso. Eu desejo a tua presença. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos aqui, Senhor, diante do teu altar. E a tua palavra, Senhor, eu quero liberar. E nós pedimos que o Senhor venha derramar da tua glória e da tua presença aqui no nosso meio. Pai, nós estamos aprendendo na tua palavra. O Senhor não colocou, nós não queremos ir. O Senhor não colocou conosco, nós nem sairemos daqui. Pai, assim como Moisés, assim como Davi, Senhor, desejar somente a tua presença. Pai, leva-nos, Senhor, a sermos transformados. Senhor Espírito Santo, nos ajude. Senhor Espírito Santo, coloca em nós, em nosso coração, esse desejo ardente, esse desejo urgente, Senhor, pela tua presença. Pai, que a nossa mente compreenda, que o nosso espírito seja ativado no poder do Espírito Santo, para que possamos viver, Senhor, esse novo jeito, Pai, na tua presença, te adorando, te servindo, vivendo o teu propósito, que a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos sejam o que o Senhor entregar para nós. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos na tua presença, a termos o teu poder e cumprirmos o teu propósito em nossas vidas, Pai. Nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Podem assentar, queridos.